Bom dia, querida comunidade, e a todos que nos acompanham pelas transmissão nas redes sociais. Saúde a todos vocês com as palavras de João 3, versículo 13, que diz: Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Estamos no tempo da Quaresma. Hoje celebramos o segundo domingo desse período, que também recebe o nome de Reminiscere, do latim, que significa lembra. Esse nome é baseado no Salmo 25, 6, que diz: Ó Senhor, lembra-te a tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. O grande amor que Deus tem por nós nos ensina a permanecer firmes na fé e na comunhão com Ele. O amor que nos movimenta a nascermos em santidade aos olhos de Deus. Mas, para isso, precisamos converter os nossos caminhos a Deus e nascer em nova vida, renovada com mudanças de atitude e comportamento. Que ao celebrar este encontro com Deus, estejamos dispostos a deixar que o Senhor nos envolva com a sua obra, fortalecendo a nossa fé e a nossa vida em comunidade. Convertamos a direção das nossas escolhas. Deixe Deus ser o guia para a caminhada quaresmal e que nos conduz até o sofrimento e cruz do nosso Salvador. Nesse sentido, buscamos fidelidade ainda maior ao Deus Criador e doador da vida, e que todos possam se sentir abraçados pela bondade de Deus, que só quer o nosso bem. Acolhemos com carinho a cada um de vocês e a todos os que nos visitam, seja aqui no templo ou pelas nossas transmissões. Para quem está aqui no templo, a gente pode perguntar: tem alguém que nos visita pela primeira vez? Não, todo mundo da casa. Então, estamos em casa. Pessoal de transmissão, a gente não tem como pedir para levantar, mas se quiser mandar um recadinho lá, pode mandar. Canto 590, do livro de cantos da igreja: Quão bondoso amigo é Cristo. Nos
Bom dia, querida comunidade. Somos acolhidos por Deus nesse segundo domingo na Quaresma e eu peço para que nós assim fiquemos de pé e recebamos a bênção da presença do Senhor. Reunimos-nos em nome do nosso Criador e Autor da vida, Deus Pai. Em nome do nosso Salvador, Deus Filho. E em nome do Deus Espírito Santo, que nos conduz, nos anima e fortalece na fé. Amém. Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Assim nos ensina o livro de Provérbios: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Com essas palavras, sintamos cada um de nós convidados a trazer a Deus a nossa confissão de pecados. Façamos de forma comunitária. Senhor Deus, misericordioso Pai, nós confessamos que temos nos afastado de Ti e nos desviado de Teus caminhos. Tantas vezes mantemos em nosso coração sentimentos de desapego à Tua palavra e pouco fazemos para Te servir. Perdoa-nos, Senhor, quando negamos ser transformados por Teu Espírito Santo. Perdoa o nosso egoísmo e pelas vezes que menosprezamos o sofrimento do Teu Filho por todos nós. A Ti entregamos os nossos pecados quando cantamos. Queiram tomar os seus lugares.
a nossa confissão sincera recebe uma boa notícia da parte de Deus. Assim nos diz o profeta Ezequiel, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Alegremos, pois, a cada um de nós, pois é anunciado o perdão de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Façamos um momento de oração a Deus. Eu peço a quem pode a nos colocarmos de pé. Pai Celeste, Teu Filho revelou a Nicodemos que precisamos nascer novas criaturas em Ti, revestidas por Teu amor. Em Cristo, viestes a nós revelando a Tua vontade, a fim de nos conceder a vida eterna. Somos gratos pela dádiva da Tua palavra, por Tua misericórdia e por Teu perdão. Preenche nossa vida cheia de angústia e sofrimento com os Teus cuidados e orientação. Concede que a Tua palavra abra nosso coração e mente. Ajuda-nos a ouvir-te e a perceber a Tua presença ao nosso redor. Reveste-nos com o poder do Teu Espírito Santo e dá-nos uma nova vida, coragem e perseverança para proclamar o Teu Evangelho. Em nome do Teu Filho Jesus, Ele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, de eternidade a eternidade. Amém. Tenham a bondade de tomarem os seus lugares. Cantemos do nosso inário, o hino de número Nossos Corações Pertence, número 50. A nossa primeira leitura encontramos em Gênesis, capítulo 12, de 1 a 4, a primeira parte do versículo 4. Quem quiser acompanhar, nas nossas Bíblias aqui, a maioria delas está na página 17, e diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome,
sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe havia ordenado o Senhor. Palavras da salvação. Preparando para o Evangelho, que a gente costuma ler em pé, essa próxima música a gente vai cantar em pé também, que é a número 155 do livro de canto. Essa é conhecida, Deus é meu amparo. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra tema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Vi um monte de sorriso aqui da Semana da Alegria. A próxima leitura do Evangelho é o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 até o 17, na maioria das Bíblias, página 115 do Novo Testamento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Desculpa. O vento sopra para onde quer, ouve a tua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos e sabemos e testemunhamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavras da salvação.
Bondoso Deus, amado Pai, rogamos que a Tua palavra nos inspire a viver segundo as Tuas promessas. Rogamos que este Teu ensino renove a nossa mente e o nosso coração, pois queremos, ó Pai, saber ouvir a Ti, mas também seguir aquilo que é da Tua boa e santa vontade. Dá-nos um domingo abençoado e dá que possamos sair daqui alimentados por Ti e ser transformados para este mundo que tanto precisa da Tua palavra. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Querida igreja, amados irmãos e irmãs, a maioria dos rabinos ou os eruditos judeus não eram ricos. Para se manter, exerciam outras atividades durante o dia e eles debatiam então assuntos teológicos e mais complexos durante a noite, motivo pelo qual leva Nicodemos a procurar por Jesus ao anoitecer. Ainda que seja um estudioso da lei, Nicodemos tem sobre sua cabeça algumas dúvidas a respeito de Deus. Os fariseus, grupo do qual pertence Nicodemos, eram ávidos para criarem problemas com Jesus. Mas esse encontro tem um tom diferente. Nicodemos, ele reconhece que Jesus é um notável mestre enviado da parte de Deus. Ele reconhece as virtudes do Senhor. Ele vê em Cristo piedade e também sinais prodigiosos que envolvem o poder do nosso Senhor Deus. Nada de colocá-lo à prova, creio que pensava Nicodemos. Nada de colocar Jesus sob suspeitas ou denúncias forjadas. É bem possível que ele também aprove a forte oposição de Jesus aos líderes do templo, uma classe sacerdotal que havia se corrompido e maculado a religiosidade em conchavo com o poder romano. Antes desse encontro, Jesus ele expulsa campistas da região do templo. Mas Cristo também ele criticava o legalismo dos fariseus, que no caso é o grupo de Nicodemos. Ele dizia que eles viviam uma vida de fachada, assentada sob a lei, que o amor pouco convertia o coração de cada um deles. Nicodemos, apesar disso, não é o único fariseu que se enquadra nesta acusação, mas também não é o único fariseu que tem certa simpatia com o que Jesus fala. Talvez ele pense, não, eu não me enquadro nas críticas e acusações que Jesus faz com relação aos fariseus. Por isso, ao colocar-se diante da sabedoria de Cristo, aquele mestre da lei quer dirimir as suas dúvidas acerca do reino de Deus e sobre assuntos das verdades eternas. Ele busca em Cristo uma explicação de uma existência para o sentido da vida. E perguntar sobre a vida, sobre o nosso futuro, sobre a morte, sobre a eternidade, são coisas muito humanas e não querem buscar respostas por simples curiosidades. Tais perguntas são cruciais para o sentido da nossa vida. O diálogo deixa tudo muito confuso. Afinal, Nicodemos, ele calca o seu pensamento na lei. Para ele, todo o esforço em cumprir as ordens de Deus são o suficiente, são o bastante para conquistar uma vida recompensada de bênçãos de Deus e também o reconhecimento por parte dos céus.
Por surpresa, Jesus lhe traz temas muito estranhos quando ele fala sobre nascer de novo, natureza espiritual, dádiva do Espírito Santo. Como assim? Pergunta Nicodemos. Como é que pode um homem velho nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Não é uma pergunta com tons de sarcasmo que ele faz, por ser uma pessoa conhecedora da lei divina. Mas é uma pergunta similar a uma criança inocente que pouco entende sobre o sentido da vida e a complexidade do mundo em que nós vivemos. Para quem sempre creu que o conhecimento sobre Deus é obtido apenas pela lei, pelo cumprimento das regras, Jesus aponta para Nicodemos agora que as nossas mãos são ineficazes para agarrar a salvação. O cumprimento da lei não é como a gente andar sobre um fio que atravessa sobre um grande precipício que é a nossa vida, para chegar do outro lado e galgar um grande encontro com Deus e a salvação que Ele nos oferta. Jesus vai dizer que todo o esforço, toda a iniciativa humana em querer compensar Deus, de nada vale. Isso apenas vai encobrindo em nossas vidas aquele sentido de autossuficiência, de achar que podemos prover a nós mesmos para sermos salvos, e aponta uma tentativa irrelevante da nossa vida de esconder até os próprios pecados. Cristo então convida Nicodemos a abrir os olhos para saber contemplar a graça de Deus, que simplesmente só aguarda uma resposta nossa, que só aguarda que nós digamos para Deus que somos completamente dependentes do seu amor, do seu poder e de tudo o que Ele nos dá, ainda que nós não mereçamos. Por isso Cristo vai dizer para Nicodemos: olha, Nicodemos, assim como é ingênuo cogitar o retorno para a barriga da mãe, pensando numa nova chance de vida, numa nova caminhada em que tudo eu podia fazer agora diferente, também é ingênuo pensar que o esforço que há em nós nos torne aptos para a realidade do reino, para o encontro com o Messias. Na explicação do terceiro artigo do Catecismo Menor, Lutero ele vai dizer o seguinte: creio que por minha própria inteligência ou capacidade não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem chegar a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Isso significa que nós não podemos forçar a abertura da porta do reino para nós. É para esta clareza da fé que Jesus ele tenta orientar Nicodemos. Ele precisa renunciar ao seu autoconceito de perfeição, abandonar os alicerces de seguranças que foram edificados sobre o solo da sua autossuficiência, para que haja espaço para Deus entrar na vida dele e edificar a sua grande obra celeste no seu coração. Nós pouco sabemos se Nicodemos saiu impactado com o ensino de Jesus. Sabemos sim que ele reconhece que Jesus foi enviado por Deus, mas em momento algum ele diz que Jesus é o próprio Deus. Muitos também são resistentes a tais verdades do reino. É difícil aceitar a completa dependência no que é invisível e colocar a nossa vida sob os cuidados do Espírito Santo, pois muitas vezes nós estamos mais acostumados a depositar a nossa confiança naquilo que é prova, que a gente vê, que são sinais tangíveis, palpáveis. É mais fácil se agarrar no que nós podemos pegar,
do que investir esforço pessoal na busca do invisível. Nicodemos acabou aprendendo que precisa retirar a vida do seu controle, do controle das suas mãos, para soltá-la e deixá-la sob o controle das mãos de Deus. Vocês fazem isto? Vocês confiam cegamente que o poder de Deus tem executado boas obras na vida de vocês? Vocês largam a vida de vocês nas mãos do nosso Senhor? Ou melhor, você confia em Deus? Confia o seu futuro nas mãos de Deus? Sendo fariseu, Nicodemos cria que a observância visível da lei apressaria a vinda do Messias e o seu reino. Mas impressiona que a sua simpatia em ter no Cristo o enviado de Deus não é a mesma simpatia em ver Deus em Cristo. Ele tem uma cegueira diante de Cristo que ele não consegue encontrar em Cristo Deus vivo. É uma incompreensão da fé. Ele está tão agarrado ao mundo que mesmo Cristo aludindo ser a palavra encarnada do céu, não houve nenhum despertar em Nicodemos para que ele percebesse o reino diante dele. Tanto é que lá na frente, depois de João, quando Cristo ele é morto na cruz, Nicodemos de novo aparece embalsamando, juntamente com José da Arimateia, o corpo de Cristo. E embalsamar o corpo significa que você vela o corpo para a morte, não para a vida. Ali a gente já vê que ele ainda não tem em Cristo o Deus vivo. E que a morte não diria a última palavra para Cristo. Nicodemos, ele depende da fé com provas visíveis para encontrar Deus. Porque ele nada entende do nascer do Espírito Santo. Se pela carne, meus amados, nós fomos gerados, quando nascemos, nós não viemos ao mundo por esforço ou mérito próprio. Nenhuma criança se esforçou para nascer neste mundo, pediu para nascer neste mundo. A carne o gerou. Nisto, o nascimento pelo Espírito Santo, que Nicodemos tentava entender, significa que Deus ele quer habitar em nós, nos dar a liberdade que nos arranca da escuridão, do pecado, da morte. Ele pede para que a gente caia nos braços da graça, que nos faz nascer por obra do Espírito Santo, que é dádiva exclusiva do amor de Deus. Amada igreja, queridos irmãos, conta uma certa história que um menino, ele foi à escola com um relógio novo que ele ganhou dos pais. Contente, ele mostrou o relógio para os seus colegas. No recreio, quando ele estava brincando, sem querer bateu o relógio na parede e o vidro despedaçou. Ele ficou muito triste. Era um presente que ele havia ganhado dos pais. O que fazer? Ao retornar para casa, ele entrou numa relojoaria e perguntou se poderia trocar o vidro do relógio. O relojoeiro pegou o relógio, olhou e disse: não adianta trocar apenas o vidro. O relógio está estragado por dentro. Nicodemos tinha uma vida lustrada pelo verniz da obediência, mas sua relação com Deus estava quebrada, fragmentada. Esta foi a experiência de Nicodemos. Mas também, sabia, é a sua experiência com Deus. Muitas vezes, tudo o que nós agarramos, tantas dessas coisas deterioram a nossa imagem, a nossa relação com Deus. Tantas vezes nos sustentamos na aparência de uma fé que pouco reflete o nosso interior. Não adianta querermos consertar o nosso exterior, se o nosso interior ainda exige de muitas mudanças. Por isso,
nós temos que reconhecer, afinal, que somos criaturas frágeis, arrastadas pela sombra do medo, do pecado, por vezes debruçadas e convalidas em nossas próprias angústias, que sequer nós percebemos que há uma obra grandiosa do Espírito Santo esperando por nós, para que sejamos agraciados pela herança de um novo reino que Deus nos promete. Então, meus amados, quando tudo se quebra em nós, não tentem lustrar uma aparência de que tudo está bem. Deus, Ele quer nos consertar por inteiro. Ele quer nos reintegrar na relação com o reino. Deus quer possibilitar um novo nascimento de fé em Cristo como dádiva do Espírito Santo. Por isso perguntem, onde de fato está esta cura prometida por Deus? Onde está a salvação? O que nos ergue no fosso das nossas dores e nos dá novamente esperança? Jesus, ele usa o exemplo da serpente de bronze, lá do Antigo Testamento, que foi cravada numa haste erguida sobre um monte por Moisés, que lá no deserto serviu para curar o povo que estava sendo picado por serpentes de fogo. Todas as vezes em que eles olhassem para aquela haste, para aquela serpente de bronze, automaticamente eles olhavam para o céu, orientavam a sua visão para Deus e assim eles eram curados. A cura acontecia quando eles erguiam os olhos para Deus. E Jesus Cristo, então, ele vai dizer que a fé nele é a premissa para a nossa salvação e para a vida eterna. Lá no deserto, a serpente de bronze, ela só curava fisicamente aquelas pessoas. Mas agora, o madeiro da cruz, onde é erguido o corpo do nosso Salvador, não somente cura as nossas dores físicas, mas também espiritual, na promessa de uma nova vida, a vida eterna. Então, por meio dessa fé que é dádiva de Deus, nós participamos da vida do homem que é levantado sobre a cruz. Olhando em sua direção e crendo nele, o pecador encontrará o remédio que salva da morte eterna, mas que também dá vida eterna. Meus amados, somente o amor de Deus que chega até nós no crucificado pode salvar o que está perdido. Nele, o Espírito Santo não conhece amarras e não está sujeito a ninguém, sendo inteiramente livre e soberano sobre nós. Cristo nos leva a conhecer a Deus e rompendo a partir de nós frutos de vida renascida, transformada e envolvida neste grande projeto de Deus de salvar e redimir o mundo por Ele amado. Que Deus então nos faça renascer novas criaturas, que encontra no Evangelho da vida, no Evangelho de Cristo, motivos de fé dedicada e ares da salvação. Que assim seja. Amém. Em resposta à pregação que ouvimos, queremos unir nossas vozes e confessar o credo apostólico. Nos coloquemos de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os seus lugares.
Nós agradecemos as ofertas do último culto, que somaram R$ 193 e foram destinadas ao trabalho da diaconia no Sino do Sudeste. As ofertas de hoje, como a gente vai ver no vídeo motivacional, são destinadas ao programa de acompanhamento a estudantes de teologia da ESLB. Que Deus abençoe dádivas, doadores e quem fizer uso das ofertas. Primeiro o vídeo, depois a gente canta e toca. Diversas pessoas visam atuar no ministério com ordenação na ISLB. Para auxiliar nesta trajetória, a ISLB conta com 3 centros de formação teológica que ajudam na tarefa de formar pessoas que testemunharão o Evangelho de Jesus Cristo. A Faculdade de Teologia Evangélica, FATEV, no Paraná, a Faculdade Luterana de Teologia, FLT, em Santa Catarina, e a Faculdades Este, no Rio Grande do Sul. A oferta nacional para este final de semana irá para o Programa de Acompanhamento a Estudantes de Teologia da ISLB. Sua oferta é de extrema importância para continuarmos a realizar atividades voltadas à promoção do desenvolvimento e aprimoramento das habilidades individuais de cada estudante que visa atuar no Ministério com ordenação na ISLB. Expresso aqui minha gratidão a todo o apoio, ensino e condução que me proporcionaram durante a caminhada na formação teológica. Muito além da questão financeira, sou grato por todas as vivências e aprendizados que o Programa de Acompanhamento a Estudantes de Teologia da ISLB proporcionou e fomentou a partir de retiros, encontros nacionais de estudantes de teologia, seminários de vivência e espiritualidade e do acompanhamento da mentoria espiritual. Gratidão a Deus, à Igreja e às pessoas nas comunidades que tanto nos auxiliaram. Muito obrigado. Dentro de cada estudante de teologia há uma semente plantada por Deus. A sua oferta ajuda a regar, cuidar e animar o crescimento destas sementes para que, no futuro próximo, elas espalhem novas sementes, levando a palavra de Deus. Oferte ao Programa de Acompanhamento a Estudantes de Teologia da ISLB. E mais um recadinho antes do canto de ofertas, mas se você ainda quiser fazer a doação para a igreja, coloca dentro do envelope. Hoje tem essa diferença, tá? Então, sem fora do envelope, é lá para o destino. Se a sua intenção for doar para a igreja, dentro do envelope. Agora sim, 170. Eles
Agora, lembrar das orações. Vamos lembrar das orações aqui da igreja. Vocês têm algum pedido de oração que queiram colocar neste momento, das orações finais? É Nair, né? Como é o nome dele? Nair e José. Algum outro pedido de oração? Como é o nome dele? Haroldo. Certo. Algum outro motivo de oração que queiramos lembrar? Vamos orar, nos coloquemos de pé. Pai querido, a Ti agradecemos porque providenciaste a Tua salvação a todos nós, através do Teu Filho Jesus. Oramos para que possamos permanecer unidos no Teu amor e espalhar esse amor em palavras e em nosso modo de viver. Por isso, auxilia-nos, Senhor, e não deixe que a nossa vida seja regada de ilusões, sem renascimento da fé em Ti. Ajuda-nos a crer na verdade da Tua palavra, sempre na certeza de Teus cuidados. Guia a nós e a todos os que precisam ser encontrados por Tua graça, para a redenção do Teu reino. Abra-nos os olhos, neste tempo da Quaresma, para o caminho da cruz e sofrimento do Teu Filho. Cuida também, Senhor, da nossa casa, da Tua criação e de todos os que estão empenhados em servir a Tua vontade. Dá ânimo e esperança às pessoas que se encontram doentes, enlutadas, e as que vivem em sofrimentos. Aqui lembramos pela vida e saúde de Nair, de José, também de Haroldo, e tantos outros, ó Deus, que buscam refúgio a Ti nos momentos de angústias e dores. Dá a eles fortaleza e o alento da Tua presença. Dá também, ó Pai, entendimento aos casais, entendimento aos filhos. Acolha em Tuas mãos as pessoas que vivem em conflitos, depressão, angústia e solidão. Socorra as pessoas no abandono, na falta de emprego e as que passam por constantes necessidades. Orienta a Tua igreja e ilumina as pessoas que estão afastadas de Ti. Senhor Deus, tudo entregamos a Ti. Ouça conforme o Teu querer. Atenda-nos segundo a Tua vontade. Por Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo.
Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o teu santo nome, cantando. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo és, Senhor. Na noite em que foi traído, ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado a favor de vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Logo depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e entregou ao grupo, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que ele retorne com o seu poder. Jesus, tua morte anunciamos nós, louvamos tua ressurreição, até que venhas com teu poder. O cálice da bênção pelo qual damos graças é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo. O Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando e subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Queiram tomar os lugares. Assim diz a Sagrada Escritura: eis que estou à porta e bato,
Aquele que abrir a porta, ali entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vinde, pois tudo já está preparado. A mesa da ceia é a oferta sagrada de Deus para nos alimentar na fé. Por isso todos nós somos convidados a fazer parte da mesa do Senhor. Nós vamos fazer aqui o nosso semicírculo em volta do altar, enquanto a Beth vai conduzir a nós com música instrumental. Vocês podem ir tomando já, tá? Podem tomar. Este é o corpo e sangue do nosso Senhor. Tomai, comei e bebei. Assim diz a palavra do nosso Deus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós levante a face e vos conceda a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Tomai,
comei e bebei. Assim diz o nosso Senhor: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Que o Senhor vos abençoe e guarde, que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós, que sobre vós levante a face e dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Oremos. Todo-Poderoso Deus, por intermédio de Cristo somos iluminados a ser o teu povo santo. Em Cristo, tu nos dá a sagrada ceia que nos permite a unidade em ti. Somos gratos, ó Pai, pela providência do teu amor. Em Cristo, Senhor. Amém. Podem tomar os lugares. Muito bem, convidamos todos para o culto do próximo domingo. Que dia 12/3 bate alguma coisa? Ah, tem que voltar para cá. Agora sim, online de novo. Então, próximo domingo, culto na igreja às 9h30. Está escrito aqui que é relatório do coral. Bate essa informação? Já não foi o relatório do coral? Não? Então, o relatório do coral. A seguir, os dados financeiros. As contribuições de fevereiro. Não, de março. Eu tenho as atualizações aqui. Alcançamos 20% e faltam 80% para atingirmos os nossos compromissos financeiros desse mês. Se vocês observarem bem o gráfico de fevereiro, vão ver que faltou alguma coisa, né? A explicação é a seguinte: assim como nós, né, as famílias, as pessoas físicas, a igreja também em fevereiro tem um monte de IPT para pagar, né? IPTU, IPVA, IPXYZ, então acaba aumentando um pouquinho e aí as contribuições não foram suficientes para chegar lá. Mas vamos continuando que acaba dando certo. Estamos confiantes nisso. As ofertas e das contribuições para a igreja podem ser feitas através do Pix, CNPJ da igreja, ou depósito e transferência bancária, lembrando que é sempre Banco Itaú. O que nos anima a ofertar é, segundo Coríntios 9, versículo 7,
que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Próximo assunto é o cadastro de membros, mais uma vez falando que é importante preencher com os dados que vocês conseguiram e assinar a última folha do cadastro que tem aí, que tem lá no átrio para vocês pegarem. Importante a assinatura, que é da Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Esses dados serão usados para o Cadastro Único Nacional. Próximo lembrete, são as atividades que acontecem durante a semana. Dança sênior na quarta-feira, dia 7 às 14h30. Reunião da diretoria do Lar Belém, quarta-feira também, 19h30. Quinta-feira tem um ensaio do coral às 20 horas. A igreja em família de Aparecida na sexta-feira, dia 10, às 20 horas também. No sábado teremos a reunião do culto infantil e grupo de diaconia, ambos às 9 horas. E um aviso aqui, nós temos aqui agora uma árvore da Páscoa, consegue ver aqui atrás, né? Eu aprendi que chamava Osterbaum, né? Quem fez aqui foi a Beth Santana, agradecemos a Beth com isso, mas não é só isso, né? A gente precisa enfeitar essa árvore. E como a gente vai fazer isso? Família que quiser trazer aquele ovinho colorido para pendurar aqui nessa árvore de Páscoa, pode ficar à vontade. É o convite para toda a comunidade. Então vai lá, né, pinta o ovinho, deixa ele bem colorido, bem bonito, e aí pode vir aqui venha na igreja e ajude a enfeitar. A cada domingo ela vai ficar mais colorida e mais bonita. E agora temos 2 relatórios. O primeiro relatório aqui é da JE, e aí eu quero chamar a presidente da JE, Maria Carolina, para fazer a leitura do relatório. E depois o relatório do grupo alemão, aí você mesmo chama o Sven, tá bom? Bom dia, querida comunidade. É com muito prazer que venho lhes trazer o relatório de ano 2022, referente às atividades do grupo de jovens na nossa comunidade. Para isso, trouxe o texto bíblico de Deuterônimo, capítulo 31, versículo 6, que diz: Sejam fortes e corajosos, não se assustem nem tenham medo deles, pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não os deixará nem abandonará. No ano passado, tivemos a oportunidade de criar uma direção para o nosso grupo, com cargo de presidente, assumido por mim, Maria Carolina, secretária, assumido por Beatriz, tesoureiro, assumido por Martin, e seus respectivos vices, Rafael, Saulo e Thomas. No primeiro semestre do ano, houve o retiro de confirmandos da União Paroquial, coordenado pelos pastores da comunidade de Cosmópolis e Rio Claro. Contamos com a presença de 7 jovens da nossa comunidade, que participaram e compartilharam de uma experiência ótima. No Dia das Mães, nos organizamos para a venda dos brownies, onde cada jovem fez e doou os brownies para o grupo. Já em junho, na famosa feijoada anual, vendemos mousses como sobremesa a pedido do presbitério. No mês de julho, o grupo fez sua participação na Semana da Alegria, onde foi organizada uma gincana pelos jovens e efetuada por eles. Em julho, realizamos um culto, o qual foi conduzido pelos jovens, sendo o presidente Mauro como pregador, nas férias do pastor Luciano. No mês de novembro, tivemos a festa na comunidade, onde foram feitos Apfelstrudel pelos jovens para vender. Também vendemos os doces que foram doados pelos membros da comunidade. O valor arrecadado foi dividido entre o nosso grupo e a comunidade. Em dezembro, participamos da confraternização de Natal dos departamentos com a apresentação de uma peça de Natal. Durante todo o ano, nós realizamos encontros com média de 2 encontros por mês e tivemos uma média de 6 jovens por encontro. O grupo de jovens agradece o apoio da comunidade, do pastor e do presbitério, do culto infantil e de todos aqueles que o apoiaram, o nosso grupo.
Prezamos pelo nosso aprendizado cristão, pois sabemos que os jovens são o futuro da nossa comunidade. Gostaríamos de convidar e animar os jovens da igreja a se integrarem aos nossos trabalhos e participarem de nossos encontros, e para que possamos ser fortalecidos e mantermos a nossa comunidade sempre viva e ativa, e que sempre todos os jovens se sintam muito mais que convidados aos nossos encontros. Que Deus ilumine nosso grupo e nossa comunidade. Muito obrigada e fique com Deus. Perguntas? Não? Aprovado? Alguém é contra? Agora o Sven vai apresentar para a gente o relatório de culto alemão. Bom dia. Eu mesmo perguntei quando é a Assembleia, daqui 2 semanas, e é para isso que nós estamos lendo e aprovando os relatórios, né? Então, segue o relatório do grupo alemão da nossa comunidade, e eu inicio aqui com o versículo de Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25. Durante o ano de 2022, realizamos um total de 10 cultos em alemão, dos quais 9 presenciais com transmissão, 1 sem transmissão virtual, ou seja, 1 a menos do que no ano anterior. A média de participantes presenciais e online foi de 12 pessoas, comparado a 13 no ano anterior e 15 em 2020. O total de visualizações no YouTube caiu de 740 para 470, ou seja, uma queda de 37%, quando já tinha caído também no ano anterior devido ao cansaço das mídias sociais, entre outros, né? O culto da noite de Natal, naturalmente, foi quando tivemos o maior número de pessoas, isto é, um total de 20 participantes entre presencial e virtual. Com o apoio da equipe de mídia e comunicação, a transmissão dos cultos, inclusive com pastores conectados também à distância, passou a ser rotineira. Tivemos a ajuda de 6 pastores diferentes, 4 virtuais, ou virtualmente, 2 em presença aqui, a saber, Lauri Wirth, Daniel Mayer, Geraldo Graf, Wolf Lauer, Markus Ebeling e Carlos Möller, aos quais agradecemos a colaboração. No restante dos cultos, em 3 ocasiões, Karl Schum e eu assumimos não só a liturgia, mas também as prédicas. Se o pastor Daniel Maia, o pastor da Alemanha em São Paulo, não tivesse o seu próprio culto em São Paulo aos domingos, ele poderia nos atender melhor aqui, o que ajudaria a valorizar nosso culto. Devo dizer que é um pouco cansativo e desanimador carregar a responsabilidade do culto alemão sozinho, visto que o apoio da comunidade, do sínodo e da instituição, seja ISLB ou EKD, como um todo é quase inexistente, e a frequência dos participantes na igreja é muito fraca, o que continua ameaçando a realização dos cultos. Uma faísca de esperança é a mudança prevista do pastor Carlos Möller de volta para Campinas. O pastor Carlos já coordenou nosso culto no mês de novembro e espero que eu possa contar com ele, a coordenação do pastor comunitário e o presbitério para o ano de 2023. Durante o ano me esforcei para melhorar minha capacitação teológica, ajudando o pastor Daniel em São Paulo, em um culto dominical na Igreja da Paz, e também participando de uma semana de formação como pregador leigo na sede da ISLB em São Leopoldo em junho. Uma das observações que pude fazer é que as outras comunidades de língua alemã na América Latina também têm desafios parecidos e acredito que
em geral, precisamos modernizar nosso jeito de praticar a fé para atingir um maior número de ovelhas. Uma grande força para o culto alemão é a nossa pianista Betty Will, que apesar de não falar alemão, tem sido um exemplo de fé, dedicação e boas ideias. Betty não só toca o seu piano maravilhosamente, mas também costuma motivar outros músicos para tocar em nosso templo e conhecer a nossa comunidade. Em nosso culto de Natal, por exemplo, tivemos o privilégio de receber 2 violinos, o que tornou o momento ainda mais festivo e causou admiração, inclusive, entre os membros que costumam frequentar o culto em português, aqui presentes. Outra força continua vindo de Carl Schumm, que apesar de estar debilitado pela sua saúde, é muito ativo em nosso grupo de WhatsApp também e sempre participa à distância. Aposto agora também. Eu conto com o apoio de vocês para o ano que vem e que Deus nos mostre juntos o caminho que devemos seguir. Amém. Alguma pergunta? Comentário? Está aprovado assim para a Assembleia? Obrigado. Obrigado aí pelos 2 relatórios, né? Isso perfaz aí o nicho de relatórios que nós temos para cumprir as obrigações da nossa Assembleia que já está chegando. Vocês têm lá na entrada, lá no mural, bem rápido, este cartaz lá, é um cartaz diário, tá, sobre a Quaresma. Se alguém quiser lá tirar uma foto, também foi enviado no grupo de WhatsApp, né? Cada dia tem uma sugestão de alguma coisa para se fazer nesse tempo da Quaresma, para a gente não esquecer esta caminhada diária do sofrimento de Deus, tá? Então, se alguém lá depois no final quiser ali no mural tirar uma foto ou abrir também no WhatsApp, vamos tentar cumprir com essas metas aqui, para a gente perceber mais próximo de nós essa vivência da nossa fé, nesse tempo quaresmal, o que é muito importante, né? Vamos nos despedir, receber a bênção de Deus. Eu convido a nos colocarmos de pé. Que o Senhor nos abençoe e guarde, que o Senhor olhe para cada um de nós, zele por nossa vida, zele por nossa saúde, que o Senhor conduza os nossos passos a vermos nesse tempo quaresmal a cruz do nosso Cristo Salvador. Que assim Ele nos conduza também para os nossos lares, abençoados e protegidos em suas bondosas mãos. Assim, esteja conosco o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz, sirvamos a Deus com fé, com amor e alegria. Neste sentido, um abençoado dia para todos vocês, um abençoado domingo e semana. Nós temos ainda o nosso canto final para os Montes de Olhareia. Eu convido a comunidade a tomarmos o nosso lugar. 130 do livro de canto da igreja. Um bom dia a todos e todas.